A graça e a paz a todos. Eu sou o presbítero Marcos e hoje nós vamos fazer aqui um comparativo entre a Bíblia Thomas Nelson e a Bíblia Nova Almeida Atualizada. Se você não for inscrito em nosso canal e se esse conteúdo é relevante para você, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like e os comentários para que a gente possa estar então produzindo conteúdos semelhantes a este que venha agregar valor à sua vida. Aqui temos a Bíblia Thomas Nelson, que ela é bem grande, e a Bíblia Nova Almeida Atualizada, que também não fica atrás. Observando as duas Bíblias, nós podemos ver que elas são praticamente do mesmo tamanho, nas mesmas dimensões. Mas a Bíblia Thomas Nelson, ela possui muito mais páginas, porque as suas folhas são mais finas que a Bíblia Nova Almeida Atualizada. Aqui está as duas. Esta aqui ela é em couro PU, uma Bíblia bem flexível e com uma capa aqui muito bonita. E esta Bíblia NAA, ela é mais parecida, imita mais um couro. Ela é mais firme, mais rígida, com a lombada aqui bem grande também. Vamos entrar aqui na Bíblia para podermos ver. Então, a folha de rosto da Bíblia Thomas Nelson, Bíblia de Estudo Thomas Nelson, o seu editor D.E. Carson, editor geral dela. Aqui está o sumário, e o sumário da Bíblia NAA é um sumário bem grande e bem completo. São bastante folhas aí que compreende então este sumário, onde contém aqui todas as informações de forma condensada, os quadros ilustrativos e aqui os artigos bíblicos teológicos no final dela. Antes de começar aqui o guia, então, que é um guia rápido, explicativo de como se deve utilizar essa Bíblia aqui. Já a Bíblia Nova Almeida Atualizada também traz uma folha de rosto muito bonita. A folha me parece ser um pouco mais grossa, daí então a gente pode perceber que ela tem menos conteúdo que a Thomas Nelson. No entanto, o material dela também é vastíssimo, muita coisa nesta Bíblia aqui. O índice dela é um índice bem organizado, com poucas folhas aqui, índice e bem organizada porque ela traz aqui várias repartições. Então, o primeiro índice aqui, nós temos artigos do Testamento. O segundo aqui, período intertestamentário, Novo Testamento, auxílio para o leitor. E aqui o índice de imagens, então a parte, e o índice de mapas. Então ela está bem mais organizada aqui no seu índice e mais fácil de encontrar aqui então aquilo que você está procurando e buscando, porque o seu índice é bem subdividido em temas, o que nos auxilia bastante então aqui para buscar e chegar rápido ao conteúdo que nós estamos aí procurando. Muito bem, então aqui um guia rápido, explicativo da Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Ele é bem rápido mesmo, é um guia aí que vai te explicar de forma breve, sucinta, de como se deve utilizar esta Bíblia. Praticamente o guia, ele possui uma única página, mas já é o suficiente para te dar uma ideia de como se deve utilizar aqui a Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Diferentemente, então, da Bíblia NAA, que já possui aqui uma forma mais explicativa de como se deve usar esta Bíblia. Repare que a letra da Bíblia da nova versão é uma letra muito mais agradável, uma letra maior,
E aqui já diz como usar os recursos da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada. Então aqui nós temos ao lado aqui uma explicação e aqui a ilustração da explicação. Introdução aos livros proféticos, então aqui a primeira parte, né? Aqui ele vai dar uma explicada também aqui, introdução a cada livro bíblico. Então, introdução aos livros proféticos. O que ele quer dizer aqui? Cada categoria de livros aqui dentro da Bíblia Sagrada haverá então uma introdução dos livros históricos, livros poéticos, os livros proféticos, o Novo Testamento, os 4 evangelhos, as cartas paulinas e aí por diante. Então ele vai trazer aqui essas notas, esses auxílios de como utilizar, e ele continua aqui, a Bíblia continua aqui a nos ensinar, então a nos mostrar aqui como usar os recursos da Bíblia. O texto bíblico, então o texto aqui vai explicar como utilizar o texto bíblico. Aqui então nós temos notas de estudo, como se deve ler as notas de estudo, notas de esboço, aqui embaixo também uma explicação de como elas vão aparecer aqui, as notas de esboços. Aqui ao lado nós temos aqui as tabelas e gráficos e mapas também, tá? E as ilustrações, que são fotos aí que vai ilustrar então e nos dá uma visão panorâmica do contexto histórico da Bíblia. Aqui há a parte da arqueologia e por fim aqui então teremos então a concordância, que também auxilia você aí a poder estar vendo os versículos similares uns aos outros. Então você vê que a forma de como se deve utilizar a Bíblia NAA, ao meu ver, é mais explicativo do que a Bíblia aqui, a Bíblia Thomas Nelson, que já vai direto ao ponto aqui em uma única página, mas que também não fica atrás, tá certo? Então, continuando aqui da Bíblia, nós temos aqui então os agradecimentos, que é aí de praxe em todas as Bíblias, e aqui a equipe editorial, aí todos aqueles que juntos ali empregaram um esforço muito grande para que esta Bíblia então fosse produzida, que aqueles que contribuíram com as notas, com os artigos teológicos e aí por diante. Então é uma lista muito grande dessas pessoas, tá? E o prefácio dos editores, prefácio à Nova Versão Internacional. Então aqui nós vamos ter uma explicação aí da Nova Versão Internacional da Bíblia, tá? O porquê utilizar esta versão internacional. Ela é uma versão aí um pouco dinâmica, mais fiel ao texto, né? Aqueles textos mais difíceis de ser compreendido, ela vai trazer um esclarecimento maior, por isso ela é tratada como uma tradução aí dinâmica, ela é intermediária, tá? Mas é uma tradução muito boa. E aqui também nós temos aqui então, continuando na Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, então aqui já vai a introdução aqui para a Bíblia de Estudo NAA. Então a introdução aqui é um guia, né? Um guia que vai te ajudar aí então a fazer aqui a sua leitura, que vai te dar aqui algumas ferramentas de como entender o texto, de como ir ao texto, e isso é muito importante. A apresentação também aqui da Nova Almeida Atualizada, que sofreu essa correção aí, né? A Nova Almeida Atualizada, e ela vai direto aqui. A Bíblia aqui, a Thomas Nelson, ela vai ter aqui um cronograma do Antigo Testamento, que vai da criação, queda, dilúvio. Vai ter aqui uma cronologia, melhor dizendo, uma cronologia do Antigo Testamento, aqui muito bem ilustrado. Isso ajuda bastante a situar dentro do texto bíblico e ter uma compreensão do todo. Então a finalidade aqui da cronologia é você ter uma visão aí de todo o Antigo Testamento. Isso ajuda bastante. Vai entrar aqui então no Antigo Testamento e aqui vai ter a parte que vai explicar aí sobre o Antigo Testamento, né? Todo o material do Antigo Testamento. Olha, a Bíblia Thomas Nelson possui aí umas fotos muito, muito boas, tá? Olha aqui a explicação aí
do Antigo Testamento e aí por diante. E depois aqui uma explicação dos Pentateuco. Visão geral da Bíblia aqui na NAA, então aquela visão que eu disse a vocês. Antigo Testamento também, ele vai começar aqui com uma explicação do Antigo Testamento. Aqui ele diz a teologia do Antigo Testamento, então vai dar aqui uma explicação sobre a abordagem teológica do Antigo Testamento. Tá? Vai ter também aqui uma cronologia do Antigo Testamento, uma visão geral. A cronologia serve aí para nos dar então essa visão geral do Antigo Testamento, que nos facilita muito na compreensão de toda a narrativa bíblica, tá? E aqui começa então a introdução ao Pentateuco. Introdução ao Pentateuco na Bíblia Thomas Nelson também, tá? Vai dar aqui uma visão geral dos 5 primeiros livros da Bíblia. Olha a diagramação dessa foto, muito linda. Então a Thomas Nelson, ela se sobressai aqui pela qualidade das imagens que contém na Bíblia. Então são as imagens muito nítidas, tá? E que nos dá aí uma visão assim muito bonita do contexto da época. Então nesse aspecto a Bíblia Thomas Nelson, ela se sobressai em relação à Bíblia Nova Almeida atualizada. Então, continuando aqui a explicação do Pentateuco, são umas 10 páginas aí aproximadamente, com conteúdo explicando aí sobre o Pentateuco. Então, aqui o livro de Gênesis, tá? A Bíblia aqui da Nova Almeida atualizada também traz aqui a explicação aí do Pentateuco, mas de forma mais resumida, mas não menos importante, tá? Algumas páginas aí que vai explicar aqui, dar uma visão geral, entrando agora aqui no livro do Gênesis. Então, todos os livros, isso é peculiar em todas as Bíblias de estudo. Todos os livros, antes de iniciar, está aqui então uma introdução que vai fazer com que o leitor se situe dentro do contexto, dentro do livro. Então vai falar sobre o autor, título, data e aí por diante, o contexto histórico. Algumas Bíblias vai trazer o contexto histórico, temas teológicos abordados. Olha aqui continua disposição no Pentateuco, a estrutura. Então, olha aí, história primitiva, história patriarcal. Então são essas introduções que é muito importante para que o livro ele se torne mais fácil e melhor de ser compreendido. Então, quando você for ler a sua Bíblia aí, não se esqueça de sempre estar lendo a introdução de cada livro. É muito importante ter uma compreensão da introdução de cada livro, porque ele vai dar esse aspecto geral, vai trazer ali a data, que é importante, o contexto histórico, que é muito importante, os temas teológicos e muitos outros recursos que vai auxiliar na compreensão então do texto sagrado. E aqui começa então o texto da Nova Almeida atualizada. Então perceba bem, primeiro versículo da Bíblia: no princípio Deus criou os céus e a terra. Então nós temos aqui então aquelas explicações que traz lá atrás, as notas explicativas, e vocês veem que é muita coisa já no primeiro versículo, porque é um versículo aí bem debatido, né, pelo cientista. Então requer aqui uma boa explicação para se ter uma compreensão aqui da criação de todas as coisas criadas por Deus. Então, assim, olhando para o texto em geral e as notas de rodapé, é bastante conteúdo aqui na Bíblia Nova Almeida atualizada. E aqui também a Bíblia de estudo Thomas Nelson vai fazer a mesma introdução também aqui, introdução ao Gênesis, nome e objetivo, contexto e autoria, tá vendo?
você compreender o contexto é importante, o autor dos livros, e ele vai trazer, a Bíblia vai trazer também aqui uma descrição bem fiel, bem pormenorizada do texto sagrado, Gênesis e a história, e aí por diante. Olha aí, mais uma foto aqui ilustrativa, e entrando aqui no conteúdo bíblico. Então percebam, texto da Thomas Nelson, a fonte ela é um pouco menor, mas o seu conteúdo também é vasto, viu? É um conteúdo bem denso aqui, notas explicativas também do primeiro versículo aí de Gênesis, muitas notas explicativas. Então aqui, olha para vocês verem. Então a letra ela é uma letra aí de média, letra média para pequena, né? E aqui então o texto e as explicações, aqui as ilustrações, fotos ilustrativas com algumas informações ali da época. Então a Thomas Nelson ela se sobressai nesses aspectos, né? Traz muitas coisas aí da arqueologia, muitas fotos da arqueologia, e assim então está o texto da Thomas Nelson. Vamos aqui então para uma parte importante. Nós falamos bastante aqui do Antigo Testamento, mas uma parte importante aqui da Bíblia, que é a época entre os testamentos, ou o período intertestamentário, aí conhecido pelos teólogos. É muito importante conhecer essa parte aqui, porque ela faz a ligação do Antigo Testamento para o Novo Testamento, é a transição ali. Então conhecer aí o período intertestamentário é importante para se compreender o Novo Testamento, e também ver aí como o Antigo Testamento ele é aplicado e explicado através do Novo Testamento. Então a nota aqui da Thomas Nelson ela é bem grande, como sempre aí, com bastantes imagens e gráficos, um mapa aqui muito bonito também, as fotos, olha aí, período dos Macabeus, e aí traz muito conteúdo aqui no período intertestamentário. Eu sempre vejo essa parte que ela é importante que seja lido. E aqui nós temos então aqui mais uma vez então a cronologia do Novo Testamento. Lá atrás ela mostrou a cronologia do Antigo Testamento, que é importante, né, aquela visão geral de se ter. Agora aqui vai trazer essa cronologia, é claro que é bem menor porque são menos livros, e entrar aqui então no Novo Testamento. A Bíblia aqui de Estudo Almeida Atualizada também traz aqui o seu período intertestamentário, bastante informações importantes e relevantes que vai acrescentar, agregar aí ao conhecimento daqueles que estão procurando aprender, tá? Aqui também tem a cronologia e assim por diante, bastante notas, período intertestamentário aqui em forma cronológica. Olha aqui, bastante notas aqui, mostrando aqui, dando aqui um entendimento bem esclarecedor através da cronologia. O Império Romano e o mundo greco-romano na época do Novo Testamento. Então, na época em que o Novo Testamento, em que ele ainda não havia sido construído, né? Mas vamos dizer assim, a época em que Jesus veio, o contexto ali então era o contexto greco-romano, onde Roma era o grande império ali que dominava todas as regiões. Greco-romano, porque houve a transição ali do período helenístico, no período grego, para o período romano. É importante entender, faz parte também do período intertestamentário e que acrescenta aqui informações para a compreensão do Novo Testamento. Então aqui, grupos judaicos na época do Novo Testamento, existia bastante grupos aí religiosos, né? Os saduceus, os essênios, os fariseus, né? E aí por diante. E a Bíblia faz questão também aqui de apresentar estes grupos. E então entra aqui no Novo Testamento, uma breve explicação, o Novo Testamento, olha para vocês verem, e vai explicar aqui o contexto, o povo, a época, o período, a data da cruz. Aqui traz informações sobre a crucificação de Jesus. Vai entrar com bastante informação aqui que é importante lermos
para termos uma visão aí do Novo Testamento. Então a Thomas Nelson aqui também ela vai entrar aqui no Novo Testamento, trazendo essas abordagens, a introdução ao Novo Testamento. Olha, para vocês verem, então ela sempre traz muitas fotos, muitas ilustrações da época, para que a gente possa acompanhar aqui o texto e ter uma visão de como era o contexto histórico da época. Os evangelhos e Atos, ele vai trazer aqui um comparativo, vai falar um pouco sobre os evangelhos e sobre Atos. Há uma ligação muito forte, já que os evangelhos tratam aí a respeito da vida de Jesus, e Atos é propriamente um livro histórico, então os evangelhos e Atos têm uma ligação importante, e os demais livros então são epístolas que foram escritas e endereçadas às igrejas, e por fim o livro da Revelação, que é o livro do Apocalipse. Bastante foto, bastante ilustração. Então essa parte aqui da Bíblia Thomas Nelson, ela é riquíssima, riquíssima mesmo. Para você que gosta de muitas ilustrações, de muitos mapas, de muitas fotos do período aí de Jesus, ou do período mais moderno, tem fotos também da Jerusalém atual e aí por diante. E aqui começa então a introdução do livro de Mateus, tá? A introdução do livro de Mateus, aquilo que eu disse antes, é importante que se leia toda a introdução de todo o livro, para que se tenha aí a visão do contexto do livro em que se está lendo. Então aqui vocês veem o texto de Mateus, mapas explicando aqui a região de Jerusalém ali, da Judéia, bastante mapas, então o mapa acompanha a Bíblia, figuras ilustrativas, o templo de Herodes aqui, como ele era, e aí segue textos e imagens, muitas explicações, tá? Aqui então se distingue a Bíblia Thomas Nelson, e a Bíblia aqui então, a Nova Almeida Atualizada, também traz mapa, mas não com tanta abundância quanto a Bíblia Thomas Nelson. E as figuras também são um pouco moderadas, mas o texto é muito bom. O texto ele é muito bom, ele é bem agradável, e as notas também bem explicativas. As notas muito boas. Então, nesse quesito aí de fonte do texto, da organização do texto, das palavras-chave estarem aqui em cima, relacionadas aos versículos, eu acho isso interessante e muito importante. Apesar que a Thomas Nelson também traz as palavras-chave na parte de cima também ali do texto sagrado, na coluna à esquerda do texto sagrado. Ela vai trazer aqui em cima, na parte esquerda, e na parte direita aqui, no centro, na verdade, aqui estão as palavras-chave relacionadas a cada versículo que você lê na Bíblia Sagrada. Bom, para a gente finalizar o vídeo, vamos então aqui partir para o final da Bíblia, tá? Artigos bíblicos teológicos. Aqui tem muita informação relacionados aí à teologia. Tá? Muitos artigos, história da Bíblia, como o evangelho sobre Jesus é central, é a centralidade do evangelho, a Bíblia e a teologia. Então, uma visão bíblica teológica da Bíblia, a glória de Deus, um estudo aqui, o pecado, importante conhecermos o conceito, a lei também é muito importante que se conheça a lei, né? E para fazer a distinção aí do Novo e do Antigo, templo, o sacrifício, o sacerdócio. Então são o exílio e o êxodo na época de Moisés, tá? Reino de Deus, a filiação, aqui um conceito aí sobre a filiação, a cidade de Deus, vai falar os profetas e as profecias, a morte e a ressurreição de Jesus, importante também, o povo de Deus. Então ela é rica, material farto aqui no final dela sobre a teologia, a santidade. Então bem rica mesmo, material bem farto sobre a teologia. E aqui então, por final, aqui depois desse material, concordâncias,
e depois os mapas no final. Então ainda vai trazer alguns mapas aqui, não muitos mapas, né? Porque já que ela tem mapas em abundância dentro da Bíblia, e vai trazer os mapas aqui no final. Então essa é a Bíblia Thomas Nelson. Olha só para vocês verem como ela é, a sua, né, a dimensão dela, a lombada da Bíblia, a sua capa flexível e o conteúdo, conforme nós apresentamos aqui, deixando ressaltado que ela é riquíssima, é uma Bíblia bem densa em seu material, mas também a sua letra é uma letra um pouco menor do que a Bíblia Nova Almeida Atualizada. A Nova Almeida Atualizada também, no final, vai trazer algo aqui importante para nós, tá? Aqui o plano divino da salvação. Então aqui vai trazer assim de forma mais detalhada aqui o plano divino da salvação, e dentro desse plano divino nós temos aqui as notas aí, que podemos dizer assim, notas que nos ajudarão. Doutrina bíblica, uma visão geral da doutrina bíblica que vai guiar você também dentro da Bíblia. Então ela é semelhante aqui a Thomas Nelson, lá no finalzinho, com algumas doutrinas bíblicas. A Thomas Nelson tem muito mais material que ela, mas ela segue aqui então com essas notas, essas notas no final. O cânone da Escritura, eu acho muito importante isso aqui, o cânone da Escritura, aquilo que eu disse no vídeo, que na época de Jesus ainda não tinha sido formado o Novo Testamento, por isso é importante você ler ali o período intertestamentário, e a cada livro você estar lendo as introduções, porque ali traz mais ou menos a data em que o livro foi escrito. E aqui vai tratar então do cânone da Escritura, como ele foi formado, qual foi a data, quais os parâmetros para a formação do cânone, que critério foi utilizado, por que alguns livros foram rejeitados e outros foram incluídos. Então ele vai explicar, a Bíblia vai trazer essa explicação que é de suma importância para nós entendermos então a Bíblia. A confiabilidade dos manuscritos bíblicos. Então vai trazer aqui uma nota falando se ela é confiável ou não. A abundância desses manuscritos bíblicos, quais os critérios e por que eles são confiáveis e aí por diante. Isso é importante porque já que a Bíblia é o livro mais antigo e constantemente sofre muitos ataques, então conhecer aí a confiabilidade dela é de suma importância para o cristão. A arqueologia e a Bíblia, então são estudos aqui no final, que assim, não tão assim teológicos, mas estudos importantes e fundamental para a compreensão do leitor. As línguas originais da Bíblia, então vai falar aqui que a Bíblia não é traduzida aí do hebraico, do grego e do aramaico, então as línguas bíblicas, ele vai dar uma explicação aqui como foi feito, né? Como foi feita a tradução aqui, trazendo o alfabeto, tanto o alfabeto hebraico como o alfabeto grego, e explicando aqui a respeito aqui o alfabeto grego, e explicando então aqui essa parte das línguas do texto sagrado. Então acho legal, importante isso aí também. A Septuaginta, né, a versão dos 70, ou a versão grega aí da Bíblia Sagrada, então é importante se dar uma atenção especial à Septuaginta, já que a Septuaginta ela teve uma influência muito forte sobre a vida ali dos apóstolos, e ela é uma versão importante que foi ali escrita no período helenístico. Então ler e conhecer a Septuaginta aqui, a explicação sobre a Septuaginta é importante. Então Septuaginta é a versão dos 70 escribas que foram reunidos na época de Alexandre o Grande para escrever ali, traduzir a Bíblia do hebraico para a língua grega. Então é escrito no grego, e então como a língua grega tinha uma influência muito grande no período do Novo Testamento, a Septuaginta era uma fonte muito importante naquela época e serviu de base para os apóstolos e para os cristãos daquela época.
Então é importante se ler, então, e compreender a Septuaginta. Como o Novo Testamento cita e interpreta o Antigo Testamento, aqui vai trazer então uma parte interessante do Novo Testamento, como ele cita e como ele interpreta, já que uma boa porcentagem do Novo Testamento são composições do Antigo Testamento. Uma grande porcentagem, eu posso dizer que mais de 30% dos escritos ali está muito bem fundamentado no Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento, e em especial na Septuaginta, versão dos 70s. E aqui nós temos aqui, mais uma vez, então, aqui no texto sagrado, as passagens do Antigo Testamento. Olha aí. Então, aqui vai ter uma relação das passagens do Antigo Testamento que são ali citadas no Novo Testamento. História da salvação no Antigo Testamento, preparando o caminho para Cristo. Aqui são notas mesmo aqui que vai mostrar, tá? Notas de versículos bíblicos ali, cronologicamente mostrando aqui nos livros do Antigo Testamento para o Novo, até o início do Novo Testamento. É mais ou menos bastante, material com abundância, é farto. E aqui, por fim, então, a concordância bíblica. A concordância bíblica, ela está bem organizada também, tá? Bem organizada. E no final aqui, nós temos, como já é de praxe, né? Os mapas do períodos bíblicos aí. Os mapas do período bíblico. Bom, quesito aqui de avaliação, eu acho assim, a Bíblia Thomas Nelson rica em assunto. Para mim, na minha avaliação, a Bíblia Nova Almeida Atualizada é a melhor, que traz um conforto melhor para ler ela. Também tem muito material, o seu contexto aqui, o seu texto está bem organizado, assim, é um texto organizado, e isso é importante também numa Bíblia de estudo. Você pegar uma Bíblia de estudo que tenha um texto organizado facilitará principalmente na memorização do texto sagrado. E a Bíblia aqui, Thomas Nelson, está bem organizado, mas o ponto negativo que eu falo para vocês é exatamente isso, né? Uma letra pequena. Nova Almeida Atualizada é uma ótima Bíblia, e a Bíblia Thomas Nelson também não fica atrás, é uma gigante aí. Então você pode, qualquer uma das duas que você escolher, vai ser uma ótima ferramenta aí para você estar estudando, tá bom? Então este é o comparativo das Bíblias aqui, Thomas Nelson e a Bíblia Nova Almeida Atualizada. Se você gostou desta comparação, se você gostou deste vídeo, se você chegou até o final, deixe o seu like aí. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. E eu quero agradecer por você ter tido a paciência de nos acompanhar. Espero que tenha sido para você aí um vídeo esclarecedor e decisivo na hora de você for ali adquirir a sua Bíblia Sagrada. Um abraço e até um próximo vídeo.